Olá, tudo bem? Graça e paz. Estamos aqui para a gravação de mais um conteúdo para o nosso canal, Apologia do Logos. E hoje nós iremos falar sobre um tema muito interessante na teologia. Nós vamos falar sobre escatologia, isso mesmo. Você sabe o que é escatologia? Para você que não sabe, não conhece, para muitos a palavra escatologia se torna até um palavrão, né? Mas a palavra escatologia é a união de duas palavras. Escat significa aquilo que vem por último ou as últimas coisas. Então a palavra escatologia significa o estudo das últimas coisas, ou o estudo daquilo que vem por último. Louvado seja Deus. Então eu espero que você goste desse vídeo, curta, comente, compartilhe e também não deixe de se inscrever, porque só assim você não irá perder os próximos vídeos que nós iremos gravar, tá certo? Então aguarda aí, o tema promete para você crescer cada vez mais na palavra de Deus. Depois da nossa vinheta. Pois bem, nós vamos agora falar a respeito sobre escatologia. Estudo das últimas coisas. Eu já fiz alguns vídeos aqui a respeito sobre isso, com relação ao arrebatamento, a grande tribulação. Dentro do estudo da escatologia, existe uma série de coisas que irão acontecer um pouco antes, né, ali dos grandes acontecimentos, como a ira do Cordeiro, né, o juízo de Deus sobre a terra, 7 últimas pragas que irão cair, o Apocalipse fala a respeito disso, né, a grande tribulação. Então, assim, existe uma série de acontecimentos, a manifestação do anticristo, né, o seu reinado, né, e tudo mais. Então, existe uma série de coisas que se estuda dentro da escatologia. Eu costumo dizer que quando você conhece e estuda a escatologia, você vai entender que são diversos temas e que surgiram diversos escolas interpretativas a respeito sobre esse tema, desde a era cristã pós-apostólica dos primeiros séculos, pelos pais da igreja, né, ali do 4º século, 3º século depois de Cristo, os pais da igreja, né, começaram a formular, né, pensamentos a respeito disso, e nós temos aí, né, algumas escolas escatológicas a respeito sobre esse tema. Porém, hoje eu irei falar sobre, na verdade, especificamente sobre um tema que eu acho muito interessante de se estudar na palavra de Deus, que é sobre o arrebatamento da igreja, né? O arrebatamento da igreja é um tema muito importante na palavra de Deus conhecer, porém nós vamos aprender aqui alguns textos que eu não tinha apresentado no vídeo anterior. Você pode acompanhar o vídeo anterior, está aqui na playlist. Nós vamos analisar alguns outros textos aqui para que nós possamos compreender esse assunto, tá certo? Então vamos lá aqui, vamos ler aqui o que diz a palavra de Deus na carta de Paulo à igreja de Tessalônica, a sua primeira carta à igreja de Tessalônica, no capítulo 4, versículo 16 e 17. O apóstolo Paulo diz: porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, e ouvido a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolem uns aos outros com essas palavras. Aqui nós percebemos que é um momento em que Paulo fala a respeito do arrebatamento. E aqui diz que o arrebatamento ele vai ser mediante ao soar da trombeta de Deus. Então a trombeta de Deus, e essa trombeta aqui é diferente das 7 trombetas do Apocalipse. Tem muita gente que faz confusão, porque lá são trombetas de juízo sobre a terra. Aqui é a trombeta de Deus,
essa trombeta que não é a trombeta as 7 trombetas do Apocalipse. Ali são trombetas de juízos da grande tribulação, né, que vai acontecer 7 últimas pragas, que vai acontecer, que está descrito lá em Apocalipse, já que é a trombeta de Deus. Então diz que o arrebatamento ele vai ser mediante ao som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Mas o que eu acho interessante é que nós vamos analisar aqui, eu vou colocar disponível aqui para você na tela, a palavra grega que aparece aqui no texto de Paulo para arrebatamento, eu vou deixar aqui disponível, é a palavra que a tradução, ela pode ser traduzida, está disponível aí, capturar, arrancar ou tomar à força. Então, essa palavra que aparece aqui, em 1 Tessalonicenses 4,17, palavra arrebatamento, ela significa tomar à força, arrancar, capturar. Então, o arrebatamento, ele vai ser de uma forma muito rápida. E Paulo também vai ratificar isso quando ele escreve sua carta à igreja de Corinto. No capítulo 15 de 1 Coríntios, no versículo 51, Paulo diz o seguinte: eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Versículo 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a trombeta, a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então aqui Paulo diz que esse arrebatamento, essa captura, que será muito rápido mesmo, vai ser no momento, no abrir e fechar de olhos. Então você imagina, o abrir e fechar de olhos é questão de milésimo de segundos, né? Muito, mas muito rápido. Então aqui a Bíblia diz que será, primeiro, de forma ao som da trombeta de Deus, né? A trombeta de Deus vai soar e vai acontecer o arrebatamento. O arrebatamento vai ser uma captura. A palavra arrebatamento quer dizer isso. E você pode tomar nota a respeito disso e ver também o que está escrito lá no livro de Gênesis. No capítulo 5, versículo 24, é interessante que o arrebatamento não é algo novo que aconteceu na história desse mundo, né? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 5, versículo 24, que Enoque, ele era um homem de Deus. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e já não mais foi visto, porque Deus o tomou para si. Essa expressão é a mesma expressão para a tradução da palavra arrebatamento. Como eu falei, está aqui disponível para você confirmar. No grego, a palavra arrebatamento significa arrancar, capturar ou tomar à força. É algo muito rápido, né? E Paulo descreve, né, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, que será num piscar de olhos. É para demonstrar que isso vai acontecer de forma muito, mas muito rápida. E para finalizar aqui, eu quero deixar também o texto de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da perseverança, por isso também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para provar os que habitam sobre a terra. Eu venho sem demora, conserve o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. E João, quando ele escreve aqui o Apocalipse, ele vai aqui ter, aqui no caso, as 7 cartas às igrejas, e a carta à igreja de Filadélfia vai tipificar a igreja de Cristo nos últimos dias. Muitos argumentam dizendo que essa carta aqui era para a igreja de Filadélfia, né? Porque aqui a menção é a carta à igreja de Filadélfia. Porém, o contexto aqui que ele menciona é com relação à sua volta. Então ele está ao mesmo tempo tratando com a igreja de Filadélfia e vai trazer uma tipificação, uma dupla aplicação e tipificando a igreja dos últimos dias.
Aí ele vai dizer, né? Porque você guardaste a palavra da perseverança, você foi fiel a mim, você perseverou a mim, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. A palavra de Deus diz isso, né? Então, a igreja de Cristo, aqueles que permanecerem fiéis a Jesus, né? Um pouco antes ali da grande tribulação, né? Para quem crê no pré-tribulacionismo, e aí o ponto que a gente vai destacar, né? É que a volta de Cristo em relação à grande tribulação é o que vai dividir a escatologia, né? A volta de Cristo com relação à grande tribulação. Então, se a igreja não passa por esse momento, daí surgiu, né, o nome que nós conhecemos como a escola teológica, que é pré-tribulacionista. E existem também aqueles que creem que a igreja passa por esse momento, né, da grande tribulação. Depois eu vou fazer um vídeo sobre esse tema, né? Os pontos fortes, os pontos fracos dos pós-tribulacionistas. Mas aqui é uma promessa de livramento. Aqui o texto é bem claro, e a palavra de Deus diz: porque guardaste a palavra da perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Aqui a expressão é que Deus vai nos livrar da hora. Não é que ele vai livrar a igreja na hora. Ele não está dizendo que vai livrar durante ou na hora, mas ele vai livrar da hora. Então significa que a igreja não passa por esse momento. Os fiéis, aqueles que perseveravam, a igreja de Cristo, né? Eu já fiz um vídeo a respeito sobre a ira do Cordeiro, que está descrito lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 16. Você pode assistir o vídeo, mas a grande tribulação é a ira de Deus sobre a terra, sobre os homens sobre o pecado e aqueles que negaram a salvação em Cristo Jesus. Então aqui nós percebemos, para o vídeo não ficar muito longo, esses textos nos falam a respeito de que, primeiro, para nós resumir aqui, né, o arrebatamento da igreja será, né, de forma ao som da trombeta de Deus. Segundo, será no momento, no abrir e fechar de olhos. E terceiro, Deus tem uma promessa, né, está registrado na palavra de Deus, que o arrebatamento será pré-tribulacional, ou seja, Deus, Apocalipse 3, versículo 10, Deus vai livrar da hora da provação. Você e eu, né, que permanecermos, aqueles que permanecerem fiéis a Deus, e eu desejo isso, e acredito que você, irmão em Cristo, né, você que não aceitou Jesus ainda, você que está conhecendo essa palavra maravilhosa de graça, de salvação, o nosso desejo aqui é trazer a palavra de Deus, expor a palavra de Deus, mas também trazer uma exortação, né, para que você entenda que Deus, ele quer te salvar, ele quer nos salvar. E ele diz aqui, se você guardar a palavra dessa perseverança, ele vai te livrar, né, porque você vai participar, né, do encontro da noiva com o noivo, que é Jesus. A igreja de Cristo é a noiva de Cristo, né? Então, que Deus abençoe sua vida. Fique com a graça e a paz do Senhor Jesus. Assiste os outros vídeos que tem aqui no nosso canal. E até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe sua vida. Graça e paz.